paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa 7ª aula. E eu fico feliz com a presença de cada irmão aqui no meu canal. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa continuar abençoando cada irmão. Os comentários carinhosos, as orações, enfim, eu agradeço todos os irmãos por estarem aqui no meu canal, porque é você que tem feito o meu canal crescer e eu sou grata a Deus por isso. E você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E alguns irmãos perguntam de onde eu sou, quem é o meu pastor presidente. Eu sou da cidade de Curvelo, de Minas Gerais, e eu tenho como pastor presidente o nosso querido pastor Zacarias Ferreira, que é um grande líder espiritual para as nossas vidas. E hoje, na lição de número 7, nós vamos falar sobre o lugar santo, sobre o tabernáculo em si. Ele era dividido em 2 ambientes e hoje nós vamos falar apenas sobre o lugar santo, que está registrado em Êxodo capítulo 25, versículo 23, 30 e 31, também no capítulo 26, do versículo 31 ao 37, e também o capítulo 30, do versículo 6 ao 8. Todos eles falam do mesmo assunto, alguns versículos de uma forma um pouco diferente, mas todos tratando a respeito do lugar santo, dos utensílios que compunham aquele ambiente. E confesso para os irmãos que vai ser muito difícil para nós falarmos a respeito destes 3 móveis dentro do lugar santo em apenas uma aula. No terceiro trimestre, quando nós estudamos o livro de Levítico, em cada lição nós falamos a respeito de um utensílio desse do lugar santo. Então hoje será apenas um grande resumo. E no final da nossa aula, lá no final da tela desta aula aqui, eu vou deixar os vídeos que tratam a respeito de cada um desses utensílios. Eu vou deixar uma aula a respeito do candelabro, da mesa dos pães da proposição, ou pães da presença, e também uma aula específica sobre o altar do incenso. Hoje vou tentar comprimir aqui nessas 3 utensílios, nessa única aula, a respeito disso. E vou deixar apenas para relembrar e conhecimento, para que você tenha bons argumentos para dar sua aula neste próximo domingo. E nós devemos conhecer tudo que compunha este tabernáculo. Quando nós chegarmos no final desse trimestre, nós vamos estar craques quando o assunto for tabernáculo. Nós sabemos que era a cerca exterior de linho, que havia uma única porta. Quando nós passávamos por esta única porta, que é Jesus Cristo, nós encontramos o altar do holocausto com seus 4 chifres ou suas 4 pontas. Depois que o sacerdote saía deste altar do holocausto, ele era obrigado, para que não morresse, passar pela pia de bronze, ou também conhecida como pia de purificação, e para entrar dentro do tabernáculo em si, ele passava por um véu, também pode ser chamado de cortina. E quando ele adentrava dentro deste lugar santo, à sua esquerda estava colocado o candelabro, à sua direita estava colocado a mesa com os 12 pães da proposição, intercalados por incenso, e logo à sua frente estava o altar de incenso. E é sobre isso, a sua simbologia, que nós vamos falar aqui. E eu falei para os irmãos, quando nós falamos acerca da cerca de linho e das suas 60 colunas, que nós demos a medida e o que elas representavam, os 60 nomes que foram colocados na genealogia de Jesus, os 1500 anos até a crucificação de Jesus. E hoje eu quero deixar aqui a medida do lugar santo dentro do tabernáculo. Este lugar santo, ele media 20 côvados
que é equivalente a 10 metros de comprimento. Ele também media 10 côvados, né, de largura, que equivale a 5 metros, e 10 côvados, que equivale a mais ou menos 5 metros de altura, totalizando um perímetro de 20 por 10 por 10, que dão 2.000 côvados cúbicos. Estes 2.000 côvados cúbicos deste lugar santo, eles são proféticos e eles falam acerca dos 2.000 anos da dispensação da igreja ou da presente dispensação do Espírito Santo. Ele fala da nova aliança, que teve início. Quando começou essa dispensação? Com a morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação e glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também no derramamento do Espírito Santo. Aí começou a dispensação da graça, chamada também a dispensação da igreja, ou também a dispensação do Espírito Santo de Deus. E o lugar santo, ele tem muito a nos dizer e ele tem muito a nos ensinar. As cortinas que nós falamos na aula passada, as cortinas brancas de linho que ficavam ali dentro do tabernáculo, elas lembravam para os sacerdotes o tempo todo que eles entravam ali para ministrar, que aquele lugar era sacro, que aquele lugar era um lugar de comunhão, que era um lugar de serviço e que ali era um lugar de adoração. A cor daquela cortina, o branco daquela cortina, ela lembrava a sacralidade daquele lugar. Ali, dentro do tabernáculo, neste primeiro santuário, que era o lugar santo, não era um lugar que o sacerdote ou o sumo sacerdote iam para fazer nada. Ali não era um lugar para passear. Quando eles entravam ali, eles sabiam que era um lugar de adoração, que era um lugar de intercessão e que era um lugar de comunhão com Deus, e que aquele ambiente, ele era santo. Nós vamos aprender a sua simbologia. E este lugar, ele tem muito a nos falar. Então fique comigo até o final desta aula e com certeza nós aprenderemos bastante a respeito deste lugar santo. No primeiro tópico nós vamos falar lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Este lugar santo, nós já aprendemos em várias outras aulas, ele era um lugar inacessível aos israelitas. Ele não era um lugar onde todo israelita poderia entrar. Era um lugar permitido apenas para os sacerdotes e para o sumo sacerdote. Mas depois que eles já tinham feito a purificação, aí sim eles poderiam entrar naquele ambiente e ministrar naquele lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele podia entrar apenas uma vez por ano, que era chamado o dia da expiação, que está em Levítico, capítulo 16. Contudo, Jesus Cristo, por sua morte expiatória, ele nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Lugar. Ali no tabernáculo, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, por ano, mas Jesus Cristo, depois da sua morte, ele nos deu acesso a este lugar. O sangue de Jesus nos permitiu a entrada no Santo dos Santos. E por causa do nome de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, com ousadia e sem medo de sermos mortos. Porque lá no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele fazia expiação por si e também expiação por toda a congregação. Mas ele não tinha ousadia para entrar no lugar santo dos santos. E o sangue de Jesus Cristo nos deu esta coragem e esta ousadia
de entrarmos no lugar santíssimos. Sabedores que do trono da graça de Deus provém todas as bênçãos espirituais que nós buscamos e que nós precisamos. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Deus, ele se encontrava com o povo na porta da tenda e ali Deus falava com eles. Não era um lugar de adoração coletiva, mas onde Deus se encontrava com o povo. Deus não se encontrava com o povo por acaso, mas por ocasiões por ele determinadas. Era Deus que determinava quando seria o encontro, quando ele se manifestaria para falar com o povo. No capítulo 29 de Êxodo, Deus descreve então as tarefas ministeriais dos sacerdotes. O que eles deveriam fazer dentro do tabernáculo e o que eles não poderiam fazer. No tabernáculo havia uma porta, a primeira porta de entrada, que ela é Jesus Cristo, esta porta é Jesus, e ela havia 2 véus. Um na entrada do lugar santo e outro na divisão destes 2 ambientes. O que separava o lugar santo do lugar santíssimo era apenas um véu. Nenhum pecador podia ousar passar por estas portas. Somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Ali era um lugar de adoração, mas de extrema reverência. E hoje nós devemos ter o mesmo espírito que havia ali naquele tabernáculo. Temor e reverência. Quando nos reunimos para exercermos o nosso ministério local. Quando nós nos reunimos para adorarmos a Deus, nós precisamos ter aquele santo temor e esta reverência que nós encontramos quando nós lemos a história do tabernáculo. Adoração e reverência. Isso tem faltado hoje em nossos cultos. O nosso comportamento na hora do culto não é digno daqueles que saíram de casa e foram adorar. Conversamos demais na hora do culto, bebe-se água demais na hora do culto, vamos ao banheiro demais na hora do culto. Algumas pessoas negociam na hora do culto, as pessoas resolvem problemas, fazemos reuniões nestes lugares. Algumas pessoas marcam encontro ali na hora do culto e nós esquecemos dos nossos deveres e que nós estamos ali para adoração. E na hora do culto, onde eu vou prestar um culto, racional a Deus, é um lugar que eu preciso ter reverência. Ali os sacerdotes, eles ministravam em favor deles mesmos e em favor de toda a congregação. Quando eles adentravam dentro do tabernáculo, ali dentro daquele lugar santo, eles tinham a certeza que ali era o local apropriado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Mas não era perfeito, Aquele lugar santo, ele apontava para algo mais excelente e mais perfeito que viria. Ele apontava para Cristo. Os sacrifícios ali no tabernáculo, eles tornavam as pessoas apenas exteriormente puras, enquanto que o sacrifício de Jesus, o seu sangue, ele purifica a nossa consciência. O sangue de Jesus, além de purificar o nosso exterior, ele também tem o poder de purificar o nosso interior. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Quem é que pode entrar
na presença de Deus? Será que qualquer pessoa ela pode entrar na presença de Deus? Não. Somente aqueles que estão em Cristo. Está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 18 e também Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Somente as pessoas de corações sinceros e de mente pura e livres da culpa. As funções dos sacerdotes no tabernáculo eram: todas as manhãs, a primeira obrigação era recolher as cinzas antigas do altar, do sacrifício que foi colocado na parte da tarde e que queimou a noite inteira. Então, a primeira coisa que eles deveriam fazer era recolher as cinzas antigas. Ele precisava manter o fogo do altar aceso. Ele não podia apagar. O sacerdote não podia deixar que aquelas brasas extinguissem o seu fogo. E depois, eles tinham que oferecer o cordeiro ao Senhor, espargir aquele sangue, um símbolo de total devoção a Deus. Fala muito de como deve ser o nosso devocional matutino, onde a cada manhã nós reacendemos a chama em nosso coração. Neste altar chamado coração, nós não podemos deixar a chama apagar. Nós precisamos reacendê-la todas as manhãs. Esse é o nosso devocional diário. Pois o fogo, a chama do nosso coração, ele apaga com facilidade. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. E depois disso eles passavam pela pia da purificação, entravam pela cortina do lugar santo, cortavam os pavios daquele candelabro que as luzes ficaram acesas a noite inteira, né, representando a presença de Deus, reabasteciam o candelabro com azeite puro, e este azeite ele tinha de ser uma oferta do povo, e depois eles queimavam incenso no altar. Este era o serviço dos sacerdotes no lugar santo, todas as manhãs e todas as tardes. Ali o serviço não parava. Eles não tinham descanso. Eles eram os únicos que podiam quebrar o sábado, somente eles. O segundo tópico, nós vamos falar sobre as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Nós já sabemos que quando passava-se pelo primeiro véu, à esquerda estava o candelabro, também chamado de menorá ou castiçal de ouro. Do nosso lado direito, a mesa com os pães da proposição, e logo à frente nós encontramos o altar do incenso, que estava anteposto ao segundo véu que dava acesso ao sumo sacerdote ao lugar santíssimo. E essa mesa com os pães da proposição, ele era entremeado também com o incenso. Era um ambiente perfeito de oração, de intercessão, de adoração e de louvor. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre o castiçal de ouro, ou o candelabro, ou o menorá, que está registrado em Êxodo capítulo 25, do versículo 31 ao 37. A medida do candelabro, ela não é dada na Bíblia. Alguns escritores dizem ser mais ou menos de 1 metro por 1,5. Não se sabe ao certo. São coisas que nós não podemos afirmar. A quantidade de ouro gasto para fazer nessa luminária, neste candelabro, foi de 1 talento de ouro.
ele equivale a mais ou menos 34 quilos ou 35, alguns estudiosos vão até 36 quilos de ouro puro. E com um detalhe, este ouro ele não podia ser de fundição. Ele deveria ser feito de ouro puro, ele deveria ser uma única peça, sem emenda. Quando a Bíblia diz que ele deveria ser feito de ouro puro, era do jeito que ele tinha sido extraído da natureza, maleável e de fácil manejo. Quando Deus diz que ele não podia ser de fundição, é porque ele não podia ter misturas, né? Quando o ouro ele é fundido em ligas metálicas com outros materiais. O candelabro, ele não tinha mistura nenhuma e ele apontava para a pureza de Jesus Cristo. Ele apontava para a santidade, para a perfeição de Jesus Cristo. Quando não nos é dada a medida exata deste candelabro ou deste candeeiro, é porque nós não podemos medir a luz de Cristo e nem o seu alcance poderosíssimo, porque aquele candelabro, ele também representa Jesus Cristo. Era uma só peça, não tinha emendas em seus detalhes, representando a união de Cristo com a igreja. Ele era um pedestal e 6 hastes. Eu vou deixar uma imagem aqui para nós. Ele pode também representar a lista das 7 características do Espírito Santo, que está registrada em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. O fogo desse candeeiro não podia apagar. Representa nosso brilhar constante em um mundo cheio de trevas. Nós não podemos deixar a luz de Cristo se apagar em nossas vidas. Nós não podemos, de jeito nenhum. As trevas, aquele candelabro tinha que ficar aceso a noite inteira, né? Para que as trevas não habitassem aquele lugar. As trevas, elas falam de pecado, morte e de ignorância. O salmista, no Salmo de número 119, versículo 105, ele diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. O azeite que era colocado dentro deste candeeiro, dentro desse castiçal, ele representa o Espírito de Deus. Jesus Cristo, lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12, ele afirma que ele é a luz do mundo. E quando a luz chega, as trevas têm de sair. Ele remove a mentira, o engano, ilumina o caminho certo que nos conduz a Deus, não nos deixa errar o caminho, não nos deixa tropeçar nesta caminhada. Quando nós encontramos essa luz que é Cristo, ela nos liberta das trevas do pecado, nos liberta dos prazeres mundanos e do laço do maligno. Aqueles que estão em trevas não conseguem seguir a Jesus. Está em 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim como no deserto, a coluna de fogo os guiava à noite em meio às densas trevas, assim são aqueles que estão em Cristo, que somos guiados pela luz da palavra de Deus, que somos guiados pela luz que há em Cristo. E nós também não podemos esquecer que Deus, ele é luz. Israel, o plano de Deus para Israel é que Israel fosse a luz para os gentios. Está em Isaías, capítulo 42, versículo 6. Porém, Israel fracassou em sua chamada. Hoje, é a igreja que é a luz para o mundo. E cada um de nós individualmente também somos luz neste mundo. Nós estamos aqui apontando a direção aos pecadores, que os conduzirá a Cristo, que os conduzirá a Deus,
está em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, onde Jesus diz que nós somos a luz do mundo. É uma responsabilidade que foi outorgada a cada um de nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 16, também fala do nosso dever, da nossa chamada de sermos luz neste mundo. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para refletir Cristo neste mundo. O mundo, ele deve ver as nossas boas obras. Ele deve ver o nosso bom testemunho e por causa disso glorificarão a Deus. E somente cheios do azeite, que é o Espírito Santo de Deus, a nossa luz pode brilhar, ela pode refletir a luz de Cristo. E aí então podemos, com as verdades do Evangelho, tirar outras pessoas que emergem nas trevas deste mundo ímpio e pecador, aqueles que estão destinados à matança. É uma responsabilidade muito grande de cada um de nós, dada por Jesus, ser luz do mundo. E é isso que nós temos que refletir. Será que realmente eu estou sendo luz para este mundo pecador? Ou eu estou querendo ser e viver da forma que o mundo vive? Paulo diz que nós devemos transformar este mundo e não nos amoldarmos de acordo com o que o mundo vive. O candelabro, ele era uma peça única e as hastes ligadas sem emendas à haste central. Assim nos levando à palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele é a oliveira verdadeira, que nós fomos enxertados e se nós estivermos ligados a ele, jamais nos faltará o azeite que nos faz viver uma vida plena. A igreja também, ela é uma só, tendo Cristo como cabeça da igreja, e que mesmo havendo diversidades de membros, nós fazemos parte de um mesmo corpo e devemos viver em comunhão. No ponto 2, a mesa com os pães da proposição, está em Êxodo capítulo 25, versículo 30. Ela também é conhecida como a mesa com os pães da presença, porque literalmente eles estavam à presença de Deus, representada pelo candelabro ou menorá. E aqueles pães ficavam em cima daquela única mesa, distribuídos em 2 fileiras, cada fileira com 6 pães, e entremeados com o incenso. Daí nós vamos aprender o significado disso. Esses pães falavam que Deus realmente era o sustento, era o provedor daquela nação. E aqueles pães estavam representando cada uma das 12 tribos de Israel. Eles representavam o alimento diário de Deus para cada tribo. Mas eles também apontavam para Jesus Cristo, o único pão que pode nos saciar fisicamente e espiritualmente. A medida da mesa, ela tinha 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura, a altura dela era 70 centímetros. Está em Êxodo capítulo 25, versículo 25 ao 30. Lembrando que as medidas na Bíblia, elas estão em côvados e que um côvado tem cerca de 45 centímetros. A mesa, ela era feita de madeira de cetim, porque não tinha aproximação de fungos e ela era revestida de ouro. Isso também fala das 2 naturezas de Jesus. A natureza dele como homem perfeito e também a sua natureza divina. Não se misturavam, mas estavam em um único corpo. Ela foi feita especialmente para que os pães fossem colocados sobre ela ordenadamente. Os pães eram feitos pelos coatitas, que tinham a receita especial para eles. Eram 12 pães, 2 fileiras, entremeadas pelo incenso, representando que nós somos literalmente alimentados por Cristo. E nos alimentamos
dele, de sua palavra, e intercalamos este alimento com as nossas orações. Quem podia comer destes pães eram apenas os sacerdotes aos sábados e ali dentro do lugar santo. Todo sábado eram trocados aqueles pães por pães quentes e frescos, mas eles deveriam ser consumidos apenas ali dentro do lugar santo. Salvo uma exceção que nós temos registrada na Bíblia, quando em Nob, Davi, fugindo da fúria de Saul, ele e seus 600 homens, eles chegaram ali no templo, onde o sacerdote era o Aimeleque, e ele, por medo de Davi mentiu para ele, e ele, por medo de Davi, ele ofereceu aqueles pães a Davi, porque ele não tinha mais nada para oferecer para eles. E ele disse: olha, vocês podem até comer deste pão, mas se vocês estiverem purificados sexualmente. Está em 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 a 6. Era uma alusão de que Deus era o provedor de todas as coisas, e Ele é o provedor de todas as coisas. A mesa simboliza comunhão e aceitação. Esta mesa da proposição, ela é de grande importância, pois ela está perante a face do Senhor. E quem participa desta mesa tem direito a estar na presença do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que é descido do céu. Ele diz: nós temos que alimentar dele, né? E ele nos dará a vida eterna, não somente a provisão diária, mas também a vida eterna. E por ele, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos ousadia de entrar na presença do Senhor. Nós estamos também que naquele lugar não havia cadeiras, falando para nós que ali não era lugar de descanso. E na palavra de Deus está escrito que o nosso descanso também não é aqui, como sacerdotes deste reino. Ali não era lugar de descanso, simbolizando que o trabalho dos sacerdotes, eles não tinham fim. E somente Jesus Cristo, na cruz do Calvário, abre aspas, quando ele gritou: está consumado, ele pôde então entrar no tabernáculo celestial, diante do trono de Deus. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós até aquele grande dia. Jesus, ele é o nosso alimento espiritual, que sacia nosso corpo e a nossa alma. Ele nos apresenta a vida eterna se nos alimentarmos dele, que é o pão da vida. Como sacerdotes reais, que está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, devemos nos alimentar de Cristo, nosso alimento diário. E também a nós foi dada a incumbência de alimentar outras pessoas. Jesus, ali na multiplicação dos pães, ele disse aos seus discípulos: dê-lhes vocês de comer a esta multidão. Está em Lucas capítulo 9, versículo 1, 17. Nós precisamos também alimentar as pessoas que estão à nossa volta com a palavra de Deus. O terceiro ponto, o altar do incenso, está em Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10. Este altar, ele era feito de madeira de acácia, que também era evitada pelos fungos por causa do seu cheiro forte. Ela também era coberta, né, revestida de ouro. Era um quadrado que media de 90 por 45 por 45. Ela também apontava para Jesus Cristo. Os sacerdotes deveriam colocar um incensário com brasas do altar, né, com incenso queimando ali nesta mesa. Esta brasa, ela tinha que vir lá do altar do holocausto, fogo aceso por Deus no dia, né, da consagração do tabernáculo. E o incenso era colocado em cima daquela brasa viva, acesa para queimar. E a fumaça perfumada, ela enchia aquele lugar santo e penetrava no lugar santo dos santos através da fenda da cortina. Ela representava a intercessão, a oração dos santos que chegava até o trono de Deus. A Bíblia diz que as orações dos santos, elas chegam ao trono de Deus. Qual era a fórmula do incenso? Esse incenso era preparado com especiarias doces e de odor agradável. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 34 ao 38. Era estoraque, ônica, gálbano e
Todos eram da mesma quantidade. Era temperado, puro e santo. Ele era moído e pisado. Isso também fala do sofrimento de Jesus Cristo. E depois colocado diante do testemunho, da arca do testemunho. A fórmula não era segredo para ninguém, tanto que está registrada nas Escrituras Sagradas. Mas a ordem de Deus era que ninguém podia reproduzir aquela fórmula daquele azeite para uso próprio. E isso traz uma lição para os nossos dias, que eles não podiam profanar ou abusar de coisa alguma que Deus nos dá a conhecer. É uma grande afronta a Deus quando brincamos com as coisas santas, isto é, sagradas. Quando brincamos com a palavra de Deus, por exemplo, muitos estão brincando de ser profeta, dizendo que Deus disse, quando na verdade Deus não disse. Brincando de santidade, brincando de ceia. É perigoso demais quando nós usamos o Evangelho de Cristo para conseguirmos nossos desejos. Brincam de oração, profanam o sagrado. Hoje nós temos um sumo sacerdote que está para sempre no tabernáculo celestial, intercedendo por nós junto ao Pai. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos deu acesso ao trono de Deus. Hoje nós não precisamos de nenhum outro mediador, nenhum outro nome. Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo pontífice. Ele é a única ponte que nos liga até Deus. Não há outro nome que possamos invocar que intercederá por nós diante de Deus. Os israelitas, eles tinham apenas o sacerdote que fazia intercessão em favor deles. Hoje nós temos Jesus Cristo, nosso mediador, o único que nos leva até Deus. Está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O sangue de Jesus nos reconciliou a Deus. Terceiro e último tópico. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Tinha o primeiro véu, nós já falamos muito a respeito do primeiro véu na aula da pia da purificação, falamos suas cores, quem poderia passar e como o sacerdote poderia transpor a este véu. Ele simbolizava suas cores, tinha uma grande simbologia. Ali só podiam entrar as pessoas que estavam cerimonialmente puras, né? E tudo apontava para a sacralidade daquele lugar. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o segundo véu. Ele delimitava a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Era ele quem dizia o quão grande era a comunhão do sumo sacerdote com a presença de Deus. Somente esse sumo sacerdote podia uma vez por ano transpor aquela cortina. E se ele não tivesse se purificado e ele ousasse passar por aquele véu, ele seria morto ali literalmente. Era também chamado de véu protetor, está em Números capítulo 4, versículo 5. Ele dizia a todos que o caminho estava vetado ao pecador e que ele não podia chegar à presença de Deus. O véu de separação, ele foi rasgado de alto a baixo no dia da morte de Jesus, revelando a todos que o plano de aproximação, ele veio foi de Deus. Partiu foi do céu o plano de nos religar a Deus novamente. Foi Ele e não nós que buscamos a reconciliação. E o que ficou no lugar deste véu foi o sacrifício de Jesus, a sua carne que foi rasgada ali na cruz do Calvário, sacrificado na cruz para nos oferecer a reconciliação. No lugar da cortina de separação, ficou a ponte de ligação entre os homens pecadores e fomos ligados pelo sangue de Jesus. Abre aspas. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20. O véu rasgado mostra que foi pela intervenção divina que a barreira foi removida. Os homens nunca conseguiriam resolver o problema do pecado por mérito próprio. E por isso, o véu não foi rasgado de baixo para cima. Deus, pela morte do seu Filho Jesus, rasgou o véu,
tirou a barreira que nos separava. Hoje nós podemos exercer nosso ministério sacerdotal livremente, a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. Nós temos liberdade e acesso para falarmos com o nosso Pai por intermédio do nome de Jesus Cristo. A barreira que havia entre nós e Deus, ela foi removida ali no dia da crucificação de Jesus Cristo. E nós podemos, com ousadia, entrar diante do trono da graça de Deus. O acesso está aberto. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós estamos livres da culpa e temos uma consciência pura diante de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui na minha aula, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais para que o meu canal continue crescendo. Eu quero mandar um abraço para todos, agradecer os comentários e mandar um abraço para os irmãos que falaram de onde são e a que igreja pertence. Nosso irmão Antônio José, da Assembleia de Deus de Nova Friburgo, Miguel Lourenço, da Assembleia de Deus Vila Miriam, Ana Rita, da Assembleia de Deus em Barreiros, Pernambuco, o nosso irmão Degesso, que está sempre aqui, Luciano e Luciano, da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas, nosso irmão Valdir Marques, da Assembleia de Deus Jacareí, São Paulo, Elisângela Urbina, da Assembleia de Deus Belém, Parque Pinheiros, e também para seus filhos e seu esposo Marcelo, nossa irmã Railda Couto, da Assembleia de Deus Salvador, Bahia, presbítero Marcos, da Assembleia de Deus Belém, em São Paulo, Diadema, para Josenete em Macaíba, Rio Grande do Norte, Cícero Alves de Picuí, também Paraíba, o nosso evangelista Maciel, da Assembleia de Deus Ministério Vinho Novo, Santa Maria, no Distrito Federal, também Bete Brito em Colônia Leopoldina, em Alagoas, Conceição Costa, de Imperatriz do Maranhão, da Assembleia de Deus Celta, a dupla Palavra Viva em Laranjal Paulista, São Paulo, Vilma Araújo de Itamaraju, também na Bahia, nosso irmão Otacílio Martins, do Vale Encantado, que está sempre aqui, Elissandra, de Coruripe, Alagoas, Luziana, de Lagoaçu, do Maranhão, o pastor Jair, um prazer ter o irmão aqui da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, em Itatiba, São Paulo. Também para o pastor Valderedo Cordeiro, prazer ter o irmão aqui na Voz Missionária de Suzano. Maria Lúcia em Jerônimo Monteiro, também Penina da Assembleia de Deus em Sete Lagoas, bem pertinho de nós. Lúcia Lima do Laranjal do Jari, Amapá. Nailda Albenísio em Porto Velho, Rondônia. Edileuza de Salvador. Presbítero Paulino de Pingo d'Água. Cícero Alves da Assembleia de Deus de Monastério, Belém, Picuí. Marta e Adraci Paulo em Campo Grande. O diácono Ronaldo em Salvador. Esmeralda dos Santos, da Assembleia de Deus em Moju, no Pará. O evangelista Amadeu Francisco de Santo Antônio, de Goiás. Domingas Lopes, de Monção, Maranhão. Luiz Carlos, em Várzea Grande, Mato Grosso. Também Maria da Penha, da Assembleia de Deus em Manhum Mirim, Minas Gerais. Edinalvo Rodrigues, da Assembleia de Deus em Alto Cabrito, Salvador, Bahia. Angelita Caetano, em São Mateus, Espírito Santo. Maria das Dores, de Pedro Canário. Isabel Gonçalves, de Monte Alegre, Guaratinga, Bahia. Um abraço a todos e eu te aguardo aqui na lição de número 8, se Deus assim nos permitir.